Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Ai, si Madruga, fica pula. E aí, duelistas ou galera apreciadora das artes monográficas? Aqui quem fala é seu anfitrião, Joker. Vamos desbravar esse mundão de Yu-Gi-Oh! Pra preparar aquela Death Rindel insana, confia no coração das cartas. Fala, duelistas! O vídeo de hoje será interessante, pois é onde a personagem base para a criação da Miho, ou Melody, se preferir, seria introduzida. Mas sem delongas, bora para a análise. No mangá, esse capítulo é o último do primeiro volume e estava apresentando melhor os personagens, onde mostra o Yugi saindo da sala de aula. Isso, Joe e Tristan abordam ele. Isso Yugi revela que não vai muito com a cara do Tristan, pois era obrigado a comprar livros X e de carregar o seu material. Em geral, judiava do pequeno Yugi. Mas surpreendentemente, Joe revela que na verdade precisa de seu auxílio. Na verdade, o Tristan é que precisa. Tristan não bota muita fé, mas Joey diz que pode confiar. Yugi fica intrigado no que seria essa ajuda. Tristan diz que irá falar com ele, mas que precisa manter isso em total segredo. Enquanto fica enrolando, Joey começa a dizer que o problema do Tristan é sentimental. O Tristan logo fica corado e ameaça o pequeno Yugi de pregar ele na pancada caso esse segredo vaze. Revela que a garota que ele tem interesse é a Miko Nozaka, e que é uma garota quieta e faz parte do clube de leitura, e que sempre usava um laço em seu cabelo, sendo apelidado de Lacinho. Joey confirma. Diz que talvez alguma coisa da loja do vovô possa ajudar nisso, então a turma parte para ver o vovô Muto, que ao entender a situação, tem a resposta perfeita, e diz que usou isso para conquistar a avó do Yugi, e mostra um quebra-cabeça, em branco, e explica que a ideia é escrever uma mensagem, uma declaração, similar a uma carta, e a pessoa que recebe vai montando a bela mensagem de amor, algo romântico, mas Joey cai na risada, pois conhecendo o Tristan, é o estilo dele ser assim. Ai, só de pensar na forma que o Tristan foi adaptado pro anime, isso já me faz rir algo. Mas voltando, Tristan acha que a ideia é perfeita, que esse toque romântico era o que faltava, e paga pelo quebra-cabeça. O quadro seguinte dá a entender que o vovô meteu foi o louco, nessa história de quebra-cabeça. Mas em todo caso, Tristan aceitou a ideia. Mas como ele não tem tato para essas coisas, acabou deixando na mão do Yugizinho, escrever a mensagem romântica, e claro, deixou aquele belo incentivo, que se der errado, a culpa era dele. Yugi então passa a noite toda trabalhando na mensagem e nos revela que deixou tudo pronto, onde só faltava acertar a forma de entrega. Pensaram em 3 formas: entregar diretamente a ela, pelos correios ou de deixar em sua mesa. A forma escolhida foi de deixar em sua carteira. Então, antes das aulas começarem, eles deixaram tudo no jeito. Na cena seguinte, vemos uma mulher bem atraente. Logo descobrimos que é a professora, mas atrás desse rosto sereno, na verdade é bem rígido. Já tinha expulsado 15 alunos, e pelas costas detinha a alcunha de bruxa, até ser separado pelo vice-diretor, que estava curioso de saber como havia sido seu Omai. E como o próprio mangá explica brevemente, é um encontro com o interesse de formar casais que queiram constituir família. Essa professora, Shouno, apenas disse que não teve interesse no candidato e que teria que ir para a sala de aula. Agora vamos checar como ficou essa parte no anime. A cena inicial se passa na escola, e já mostra Shuono logo de cara, sendo cumprimentada por muitos estudantes e professores. E sua Miha fala que a professora está bem bonita, e até a diz que não tem importância, até que são interrompidos por Shuono, que aborda um estudante e pergunta o que seria esse chaveiro, e que seria contra as regras escolares, e acaba ficando com o item. E aproveita para dizer que ela é muito rígida, está tentando dificultar ainda mais as regras da escola, até que uma terceira garota interrompe as duas, mas precisa de uma certa ajudinha, e corta para Pro, que descarta o chaveiro e aproveita para perguntar como andam suas propostas para modificar e tornar as regras ainda mais severas. O vice-diretor tenta informar que ainda está em andamento, mas ela tenta distraí-o arrumando sua gravata, e tenta reforçar a importância de endurecer essas regras. O diretor então diz que será a pauta na próxima reunião, e já pergunta se ela teria ido ao seu encontro. Ela diz que é coisa da mãe dela, essas ideias, e apenas se retira da sala. A cena seguinte mostra as meninas da turminha, e entendem que Mayumi tem uma queda pelo Joey, e gostaria de sugestões, de presentes para poder se aproximar. E questiona, o que poderia ser eficaz como presente? A Miho diz que os meninos sempre ficam falando de vídeos eróticos, e é óbvio que a Mayumi rejeita isso. Esta tem uma ideia, e chama o Yugi na encolha, e pergunta quais seriam os gostos do Joey. Yugi diz que seria vídeos eróticos, mas até expõe que isso não seria algo que uma garota pudesse presentear. Yugi acha que até está afim dele, e pergunta por que dele querer presenteá-lo, mas ela revela que não é ela, e sim a Mayumi. Yugi diz que manterá esse segredo, e que Joey curte jogos, talvez algo na loja do vovô possa ajudar. A cena seguinte é lá mesmo, onde aqui
aqui são as garotas e o Yugizinho que estão na procura do presente perfeito. Vovô joga a mesma ideia do mangá, vai sugestionar a ideia que conseguiu conquistar a vovó do Yugi, e mostra um quebra-cabeça em branco e diz que poderia passar uma mensagem, igual numa carta, mas que seria mais romântico dessa forma, e convence a garota. Mas diferente do mangá, a Mayumi é que irá escrever a mensagem. Isso corta para o encontro da prof, que é elogiada pelo seu pretendente, mas seu ego não se infla o suficiente, até que uma criança esbarra nela, e ela trata muito rudemente, fazendo seu pretendente entender que ela não vale nada, e dá um fora nela. No dia seguinte, na escola, o pessoal se reúne e as meninas perguntam se ela conseguiu fazer a mensagem, e pensam numa forma de entregar o presente. Mas se deixar na carteira, correria o risco dele começar a montar ali mesmo. Mas Yugi diz que irá tirar ele da sala se chegar nesse ponto. Nisso, corta para Shouuno, que vai falar com o vice-diretor a respeito do andamento do endurecimento das regras, mas é pega de guarda baixa ao ter que responder como fosse o encontro, e sai sem dar explicações. No erro, ela mostra sua real face, socando o vidro e reclamando que não teve êxito no seu passatempo em humilhar os pretendentes para alimentar seu ego. E preocupada com sua falsa imagem, começa a rebocar seu rosto. Voltando ao mangá, enquanto a Ana começa, Joe Yugi percebe que ela ainda não olhou para a carteira, e que Tristan está bem nervoso a respeito disso. Nisso, corta para o banheiro, onde a prof replica a cena adaptada no mangá, onde ela se enfurece, socando um espelho e revelando que seu maior divertimento é rejeitar seus pretendentes, mas que esse estresse acaba com a sua beleza, e ela precisa de um alívio, e acaba descontando nos alunos em forma de inspeção. Com o terror dos alunos, ela já começa a se sentir melhor, e vai em busca de sua vítima. Quando percebe o embrulho, começa a questionar a lacinha, que encabulada responde que não sabe do que se trata. Nisso, Shouuno, sem delicadeza alguma, destrói o embrulho, e ao perceber que se trata de um quebra-cabeças, começa a montá-lo, e descobre uma mensagem contida nele, e a fim de humilhar, começa a ler. Ao perceber que se trata de algo romântico, relembra que existem regras severas a respeito de relacionamento no período escolar. A prof então diz que dará uma chance para aquele que se revelar. Tristan, vendo que isso já foi longe demais, humilhando a lacinha, pensa que a única forma de se desculpar é assumindo a culpa, mas quando está prestes a se revelar, Yugi admite que escreveu a mensagem, mas Joey levanta e diz que foi ele que deixou o presente em sua carteira. Ambos não se importam de passarem vergonha, pois estão mais preocupados em que o Tristan tenha sua chance. Tristan fica feliz com a atitude de seus amigos, mas não irá deixar que isso prossiga. Com o impasse, a professora irá terminar de montar o quebra-cabeças, para descobrir de quem é o real autor e que iria expulsá-lo. Quando está nos segundos finais, Yami acaba se revelando, e dizendo como a pessoa poderia se divertir a custa dos sentimentos alheios. E diferente do usual, onde rola um Yami no game antes, aqui ele já usa o poder místico da relíquia, para mostrar a real face, literalmente maquiada da professora. Um dos alunos começam a reparar e comentar sobre seu rosto. Nisso, com vergonha, a professora sai em disparada e encerra as aulas. O pessoal comenta o quão sinistro e bizarro isso foi. E no final, Tristan resolveu abrir o jogo com a lacinha, mas infelizmente acabou levando fora. E o pessoal acabou consolando seu sofrimento. Tristan pode não ter ganho no amor, mas com certeza ganhou a amizade de verdade. Encerrando por aqui a história do mangá. Mas vamos ver como isso foi adaptado para o anime. Na sala de aula, a turminha nota que Joe ainda não chegou, e pensam que ele irá faltar. Mas Joey acaba chegando atrasado, e comenta que estava assistindo filmes na noite anterior. Tristan pergunta se era algum conteúdo pornográfico, mas Joey, como um bom cidadão, apenas diz que era um filme de ação. E chega a professora, e pede para abrir os livros. Quando Joey procura o material, se depara com um embrulho, e fica se perguntando do que se trata. Era a brecha que a professora queria, e começa a zoar, perguntando se era uma lancheira nova. A classe ri, mas Joey apenas disse que não era dele, e estava em sua carteira, e que poderia ser apenas um engano. Mas a professora insiste em dizer que não se deve trazer coisas não relacionadas à aula para a escola, e destrói o embrulho. Ao cair algumas peças, ela repara que se trata de um quebra-cabeça, e nisso começa a montá-lo, até perceber que existe uma mensagem e começa a ler em voz alta, revelando que se trata de uma declaração amorosa. E claro, isso atrapalharia o rendimento escolar, e era contra as regras. Ao perguntar de quem era, ela responde que não acha certo o que ela está fazendo. Quando percebe que ela não irá ceder, Thea assume a bucha e diz que era dela, o quebra-cabeça. A professora diz que ao término da aula, irá ter uma conversa com ela. E a cena seguinte mostra como foi essa reunião, onde a professora diz que isso é inadequado, mas Thea diz que não tem nada demais, e que não estaria perturbando ninguém. E aproveita para mostrar seu descontentamento com as regras desproporcionais, como por exemplo de não poder ter um trabalho de meio período, e que as regras não estão levando em conta a situação dos alunos. Mas a professora rebate, dizendo que os outros alunos não pensam o mesmo. Como Thea não tem certeza, a professora sugere que ela fazendo um abaixo-assinado, e caso tenha muitas assinaturas, as regras poderiam sofrer alterações. O pessoal aguarda do lado de fora, e Thea se mostra confiante, devolvendo o quebra-cabeças e indo atrás de colher as assinaturas. Enquanto isso, a professora discute sobre o comportamento de Thea para os demais professores.
tentando convencer que ela é uma má influência. Os demais professores acham um exagero. Enquanto isso, Té está na sua luta para conseguir flexibilizar as regras e pede ajuda da turminha para isso. Mas no dia seguinte, percebe que houve retaliações em seus cartazes. Mas Té não se intimida e diz que isso é assim mesmo. Mas em aula, os outros professores começaram a implicar com ela. Enquanto está reunindo as assinaturas, novamente a professora tenta desmotivá-la, mas sem sucesso. Mas então Miho revela de que os alunos que concordaram com as mudanças estão sendo alvos dos professores para coagir os demais. Até que no dia seguinte, quando os alunos estão começando a entrar na escola, Té é confrontada por um grupo de garotos que se mostram contra a ideia e acabam os provocando. Até que Joe interfere e acaba agredindo um dos garotos. A cena seguinte mostra a turminha explicando o ocorrido e levando o sermão, onde a escola não era lugar para a violência. E nada que dizem serve como justificativa. E a professora pressiona ainda mais a Té, dizendo que tem aluno contra a revisão e que Té poderia ser expulsa. E nisso chama os outros alunos envolvidos na confusão. O pessoal sai revoltado, mas Yugi permanece. Nisso a professora revela que fez um acordo com ele e queria apagar o histórico deles desde que eles não se envolvessem mais em confusão. Ao entender tudo, Yami aparece e aguarda a saída da professora. É interessante notar esse novo visual dele. Lembra bem utilizado no Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Yami prossegue, dizendo que desafia ela, para que Té não sofra punição, e que se perder, não irá abrir o bico sobre o acordo dela com os alunos, e que iria obedecê-lo. A partir de então. Querendo conter isso, ela aceita o desafio, e ambos adentram as salas. A regra do jogo são simples. Irão montar o quebra-cabeça feito de espelho. O primeiro que montar, vence. Outro fator é que ambos estariam vendados. E caso quebrem as regras, uma penalidade o aguarda. E ambos começam, mas claro que a professora acha tudo isso estúpido e retira as vendas. Yami adverte que é um jogo das trevas, mas a professora segue. Enquanto Yami está na metade, ela já está quase finalizando. Ao terminar, Yami diz que as portas das trevas foram abertas, e a forma que ela utilizou sua posição para ferir a Té era desleal, e que por baixo desse sorriso, na verdade, existe uma pessoa grotesca com a única intenção de ver o sofrimento alheio. Então, seu rosto começa a envelhecer e fica todo enrugado, fazendo ela correr de espanto cobrindo a cara. A cena seguinte mostra a turminha reunida, e como não foi dito nada, assume que não deu em nada, e Joey pergunta qual o sentido daquele quebra-cabeça, mas Té apenas responde que era uma piada. Mas a Miho, em segredo, revela que a garota acabou se declarando a outro rapaz, e que era melhor para ele em saber disso. E a cena final mostra a professora rebocando a cara, enquanto o vice-diretor pergunta sobre a revisão. Ela diz que não concorda, mas seu rosto começa a rachar, o que abre os olhos dos professores, comentando que tem mais maquiagem do que pele, fazendo o episódio se encerrar aqui. E bem, o anime até tenta expandir para tornar a história mais atraente, mas não tem sucesso. É interessante que a Miho apenas levou a aparência de lacinho, mas poderiam ter trabalhado um pouco melhor nela. E é com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas, e espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe o seu joinha, caso não, deixe o seu dislike, mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!